Virando a chave, eu entrevistei a Bia Kicis, eu era bolsonarista. Agora eu vou virar lulista. Vamos lá, vira a chave. De bolsonarista, vou para lulista. O Guilherme Boulos está com a gente aqui. Eu já entrevistei o Boulos. O Boulos deve estar com o saco cheio de me ouvir, que nós falamos ontem pra caramba. Não tem muita coisa a dizer, a não ser que eu vou introduzir a entrevista aqui, porque eu tenho alguns afazeres aí com a minha netinha que está em recuperação, né? E se Deus quiser, está saindo dessa e vai sair dessa, pegou uma doença grave pra caramba, uma pneumonia gravíssima. Nós corremos atrás, ficou 35 dias no hospital. Eu já perguntei dos filhos do Boulos, estão todos bem, porque isso tira a gente do centro, né? Mas eu estava dizendo, o que já me ligou de gente aqui, não está no gibi. O que já me ligou de gente, eu falei com o Tarcísio agora de manhã, mais do que eu falei a campanha inteira, que eu fiquei 3 meses com ele. Eu fiquei mais no telefone com ele agora do que a campanha inteira. Eu fiz mais de 1 hora quase no telefone aqui. E muita gente me ligando para perguntar essa história que se eu posso conversar com o presidente Lula. Eu conversei com o Tarcísio agora, não significa que eu estou apoiando o Tarcísio nem o Bolsonaro. Se eu conversar com o Lula também não vai significar que eu vou apoiar o Lula e nem o Haddad. Isso tudo depende de conversa, mas eu não tenho pretensão nenhuma nessas eleições de apoiar ninguém. Se de repente acontecer, aconteceu. Mas eu conversei, é aquela mesma história de sempre. Agora, o que eu não sabia, realmente eu não sabia, era da importância política que eu tinha, porque mesmo fora das eleições, pesos pesados das eleições estão me procurando. Então eu acho que isso é bacana, é legal, tá? É legal você saber que tem uma determinada importância numa área que eu ainda sinto que não está resolvido. Eu tentei participar de todas as eleições, não fui. Um dia eu acho que eu vou, né? Porque eu quero realmente representar o meu povo um dia num cenário político. Acho que eu já fiz muito em termos de televisão e rádio, e jornal e tal. Eu queria tentar uma experiência política, um dia é capaz de tentar. Mas o Boulos, é um prazer recebê-lo aqui. A gente já teve uma longa, extensa conversa ontem e eu iria repetir aqui as perguntas de ontem, né? Nada melhor que o Agostinho, que é seu fã, fazer entrevista, e é um grande jornalista. Mas o que você julga de relevante, né? A gente comentar agora de manhã sobre esse cenário político que, inclusive, os pesquisadores estão dizendo que erraram por causa de voto útil no final e tal. O que eu disse é o seguinte: o erro faz parte do ser humano. Não adianta tentar ficar justificando o erro. Vê o que errou e não faz outra vez. Porque se no segundo turno acontecer a mesma coisa, aí sim as pesquisas vão ficar desacreditadas. Eu acredito ainda em pesquisa, é importante que tenha pesquisa, mas não pode errar desse jeito. Porque todo mundo precisa de um norte para você dirigir uma campanha, não é? Se esse norte vem com a bússola errada, complica, não é para um, complica para todo mundo, mais para uns do que para outros, mas complica. Então é importante que o Instituto de Pesquisa, os institutos de pesquisa se acertem e que no segundo turno o resultado seja dentro da margem de erro no mínimo, né? Porque foi muito erro, foi um erro acima do limite. Aí as pessoas passam a não acreditar. Até quem acredita, como eu, você começa a ficar preocupado. Mas tem um segundo turno para que refaçam esse erro e façam pesquisas mais aproximadas do resultado final que vem das urnas. Isso é fundamental, Boulos, porque já teve pesquisa manipulada lá atrás, há muito tempo. Eu citei aqui, quando o Montenegro era presidente do Ibope, e eu quebrei o pau com o Montenegro várias vezes, mas muitas vezes eu quebrei o pau com o Montenegro. Só acho que ele vendeu a parte da televisão, ele não faz mais parte da televisão. Não sei se no IPEC ele apita alguma coisa. Mas ele deu naquela campanha do Lula-Serra, uma semana antes, o Serra como presidente da República. Saiu na capa da Veja, o que é antiético. É antiético. O cara sai na capa da Veja, o diretor do Instituto de Pesquisa de quase 80 anos, dizendo, não ele deve ter mais que isso, mas o instituto dele, ele dizendo que o Serra já era o presidente do Brasil, uma semana antes das eleições. Pá, quem ganhou? O Lula. Então tem que tomar cuidado com essas pesquisas, porque a pesquisa é importante para todo mundo, para vocês candidatos e para quem vai votar, não é isso, o Guilherme?
Com certeza, Datena. Primeiramente, bom dia. Bom dia para você, bom Acho dia que para o precisa apertar o Agostinho. botão aí. Acho que precisa apertar Opa, um botão. Tem alguma coisa errada, tá não estou te mudo? ouvindo. Não, Você tá, não tá tá me baixo o ouvindo? som. O som tá É. baixo. Agora acho que melhorou. Fala mais alto um pouquinho, vamos ver. Bom, tá me ouvindo Vamos ver. melhor agora, Datena? Melhor, melhor. Tá pra ouvir. Tá legal aí no estúdio, Agostinho? Tá ótimo, aqui tá ótimo. Então vamos lá, Bolos. Então vamos seguir. Primeiro, bom dia para você. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui para poder falar contigo na Band. Cumprimentar o Agostinho, que eu vi que está vestido de vermelho. Não sei se é pelo jogo de São Paulo ou por alguma outra conotação. Lulista, Não. Agora, Só aquelas é lulista. coincidências, Eu Boulos. só queria avisar uma coisa também. Como eu entrevistei o Boulos ontem à noite, eu queria avisar que eu não passei a noite articulando com o Boulos e nem com o Lula. Eu vim para casa, ele foi para casa dele. Entendeu? Então, queria deixar bem claro isso aí. Já entrevistei a Bia Kicis agora de manhã. Então, não passei a noite. Olha, o Boulos, Lula e Datena articulando a candidatura. Então, eu queria deixar bem claro isso aí. Porque eu entrevistei o Boulos ontem. Estou entrevistando agora de manhã. É questão da pesquisa, Guilherme. Vamos lá. Datena, o que eu acho que aconteceu? Se nós olharmos as pesquisas, os dois institutos mais tradicionais do Brasil são o Datafolha e o IPEC. Nos dois casos, a votação do Lula estava dentro da margem de erro, certo? O Datafolha deu 50%, o IPEC deu 51%, o Lula teve 48,5%. Né? Então você estava ali na margem de erro. O que saiu da margem de erro? A votação do Bolsonaro, que foi muito maior, 5 pontos maior do que os institutos previam. E aí, nós temos que buscar entender esse fenômeno. Por que o Bolsonaro estava nas pesquisas com menos e apareceu na urna com mais, ainda que com 6 milhões de votos atrás do Lula? Porque é importante a gente dizer isso, Datena. Como existia uma expectativa de uma parte da sociedade, nós da esquerda, da possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, quase que, como não deu o primeiro turno e o Bolsonaro encostou um pouco, quase que foi uma hecatombe. Puxa, o que aconteceu? Uma tragédia, um desastre? Calma, devagar com andou que o santo é de barro. Porque o Lula teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro, o Lula ficou só 1,5% de ganhar no primeiro turno, e a tendência é que a maior parte dos eleitores da Simone Tebet e do Ciro vão com Lula e não com Bolsonaro. A Tebet deve declarar apoio ao Lula nas próximas horas, eu imagino. Foi o gesto que ela deu no domingo à noite. O Ciro, pessoalmente, eu não sei, mas o PDT, partido dele, deve declarar apoio ao Lula nas próximas horas. Ou seja, eu acho que não há motivo para desespero, para hecatombe. Agora, essa distorção da pesquisa, me parece, Datena, um fenômeno, te disse isso ontem no Brasil Urgente, me parece um fenômeno de antecipação de voto útil. Ou seja, uma parte do eleitor... Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Por quê? Foi o que disse o Datafolha. Eu acho que houve erro mesmo e os caras têm que acertar para o segundo turno e pronto, acabou. Eu acho que é isso que tem que fazer. O Datafolha, eu já defendi o Datafolha várias vezes, inclusive em entrevista que o Bolsonaro estava metendo o pau no Datafolha. Eu ainda confio no Datafolha, mas errar é parte do ser humano. Eu acho que eles erraram e erraram muito, porque poderiam ter definido uma eleição. Nada melhor do que arrumar e a gente continuar tendo credibilidade para esses institutos. Eu respeito aquilo que você está dizendo, né? Respeito o Datafolha, porque senão não teria preocupação em defendê-lo, mas acho que é melhor você tentar corrigir o erro, ver onde você errou, do que ficar arrumando desculpa de voto útil, voto envergonhado, voto não sei o quê. É assim que eu penso, né? Eu costumo falar o que eu penso. Agora, vamos esperar que o segundo turno a coisa seja mais aproximada aí. Bom, eu vou dar no pé, porque eu tenho que ver realmente os negócios da minha netinha aqui, que ainda está vendo os exames, e a gente está acompanhando, não é? Você fica na companhia do Agostinho Teixeira, que eu espero tenha tirado a camisa vermelha, porque senão ele vai ser arrebentado na rede social. Eu fiquei vermelho, aí sim. E ele ficou vermelho, ruborizado também, fiquei. que indica um certo apoio já
para o segundo turno aí, não sei. Orgânico, não, né? Talvez. Bom, o Guto, segue aí, muito obrigado aos amigos da Rádio Bandeirantes. Como eu entrevistei o Boulos ontem também, não vai fazer muita diferença que eu ia repetir as mesmas coisas, que eu não tenho cérebro capaz de expandir de um dia para o outro as perguntas. Então, abraço grande ao Boulos e o Agostinho segue a entrevista aí com o nosso Guilherme. Tchau, Boulos, bom dia para você. Tchau, Datena, boa sorte aí, viu? Que fique tudo bem com ela. Abração. Vai ficar, Camilinha vai ficar bem, se Deus quiser. Guilherme Boulos, o candidato mais votado, eleito deputado federal aqui por São Paulo, mais de 1 milhão de votos. E é interessante, né, Boulos, porque num primeiro momento, como você falou, como havia expectativa, levando em conta as pesquisas, que o ex-presidente Lula fosse eleito, se imaginou que haveria no Congresso Nacional a presença também importante de figuras de esquerda. Se sabia que alguns deputados e senadores conservadores seriam eleitos. Tinha alguns nomes que eram, acho que, caçapa cantada. Mas se imaginava que pudesse haver uma presença grande de figuras da esquerda. E no primeiro momento foi impressionante o que se viu, né? Praticamente, acho que todos os ex-ministros do governo Bolsonaro foram eleitos. Nós tivemos uma figura importante que surgiu em Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, né? Aquele jovem, eu confesso que nem conhecia, confesso a você que não conhecia, mas foi o mais votado do Brasil, depois na sequência você. Mas depois olhando detidamente, eu sei que você até já falou sobre isso, na verdade, dá para dizer que vai ser dividido também o Congresso Nacional, como vai ficar o país sendo eleito reeleito o presidente Bolsonaro ou eleito o ex-presidente Lula, né, Boulos? Olha, Agostinho, eu quero insistir nessa linha de que, veja, nós temos que ver os resultados a partir dos fatos e não só a partir das nossas expectativas. É lógico, vou te confessar, a minha expectativa no domingo às 5 da tarde, quando fechou as urnas, era que o Lula pudesse ganhar no primeiro turno, era que a gente pudesse ter um Congresso Nacional mais oxigenado, com mais renovação política, com maior representação dos interesses populares, da luta por direitos sociais. Agora, saíram os fatos, o resultado das urnas. Ok, o Lula não ganhou no primeiro turno, mas saiu com uma vantagem relevante de 6 milhões de votos e é favorito para ganhar no segundo turno. É lógico que precisa ampliar, é lógico que precisa dialogar, precisa ter humildade, precisa ter generosidade. A nossa campanha terá essa generosidade e essa humildade de dialogar com o conjunto do eleitorado para conseguir uma vitória e uma vitória mais elástica possível. E o Congresso Nacional... você manteve figuras bolsonaristas. Esse rapaz, esse Nicolas Ferreira, a única vez que eu tinha ouvido falar dele é quando ele viajou com dinheiro público para Dubai, junto com Bolsonaro. Não sei se você se lembra daquela viagem que teve. Ele estava na comitiva presidencial, sendo vereador de Belo Horizonte, sabe-se lá por qual razão. E se elegeram vários outros bolsonaristas também. O Ricardo Salles foi o pior ministro do meio ambiente que nós tivemos, e outros tantos. Mas do lado de cá, Agostinho, também teve surpresas importantes. É aquela história do copo meio vazio e meio cheio. Veja, quando é que você imaginaria, e quem está nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, que uma liderança do movimento sem teto, um movimento que sofre tanta estigmatização, tanto preconceito, vai invadir, o Boulos invade casa, tal, todo esse preconceito e essa fake news, quando que você imaginaria que nós teríamos a maior votação do estado de São Paulo, que é tido como conservador e não sei o quê, com 1 milhão de votos? Ou que duas mulheres indígenas, como a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá, do PSOL, teriam a votação que tiveram e se elegessem deputadas federais? A Érica Hilton, uma mulher negra trans, a Luísa Erundina, com seu histórico, também, mais uma vez, reeleita para o parlamento. Pastor Henrique Vieira, no Rio de Janeiro, um pastor negro de esquerda, né? Talíria Petroni, uma das mais votadas do Rio, e por aí vai. Ou seja, também se elegeu uma bancada de renovação, de combatividade, para defender os ideais de solidariedade, de transformação, de justiça social no Congresso. Como você falou, eu acho que vai ser
bem dividido, bem polarizado. Espero que num governo do Lula, para a gente acabar com esse pesadelo, mas nós vamos ter uma disputa braba no Congresso sobre qual agenda vai ser a agenda do país. Agora, Boulos, não tem dúvida que agora começa a correria, já começou, né? Para o segundo turno, e aí visando, acho que dos dois lados, acho que tanto o ex-presidente Lula quanto acho que o presidente Bolsonaro também falou sobre isso, citando São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro como, né, alvos preferenciais, por questões óbvias. E aí as coligações, os apoios locais são sempre importantes. Romeu Zema acabou de declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem uma reunião agora, deve estar rolando agora. Parece que tende a apoiar também o presidente Jair Bolsonaro. E chegou a informação, quer dizer, não é, é uma informação que, publicada pelo Globo. Eu, sinceramente, no caso de Cláudio Castro e de Romeu Zema, eu não fico tão surpreso. Acho que era meio que previsível esse apoio pessoal dos dois governadores. Agora, a Vera Magalhães, no Globo, publicou, não sei se você viu, que Rodrigo Garcia, segundo a Vera, vai anunciar apoio a Tarcísio, aqui em São Paulo, e que ficaria... que não declararia voto em relação à disputa nacional. Informação da Vera Magalhães no Globo, saiu agora. O que você acha disso tudo, hein, Boulos? Olha, é triste, Agostinho, que depois de 4 anos, com tudo que a gente viveu, com o pior governo da história republicana do Brasil, né? Um governo que devolveu o Brasil para o mapa da fome, um governo que atrasou intencionalmente compra de vacina e, portanto, é corresponsável por mais de 700 mil mortos na pandemia. Um governo que se elegeu com o discurso de combate à corrupção e hoje está rendido para o Centrão, né? Os filhos do presidente, tudo envolvido em coisa que não presta, 51 imóveis, barra de ouro no MEC e por aí vai, que depois de 4 anos disso ainda tenham lideranças políticas que se dizem democratas, que optem pelo lado do Bolsonaro ou que fiquem na neutralidade. É triste, é lamentável. O Romeu Zema e o Cláudio Castro, como você falou, eles já tinham um certo alinhamento com o Bolsonaro, né? Já no primeiro turno, já eram deste campo, né? O Lula apoiou o Calil em Minas e o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que foram derrotados, não esses dois. E o Bolsonaro tinha uma ligação mais com essas duas candidaturas. Agora, o Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo, quer dizer, será que o PSDB não aprendeu a lição do que foi o Bolsodória? Do quanto isso foi ruim para o PSDB, para o país, sabe? Eles vão querer reeditar o Bolsodória agora com o Rodrigo Garcia? É lamentável, né? Mas eu espero, francamente, que se de fato se consolidar essa posição do Rodrigo Garcia, que o eleitorado dele tenha a sensatez que ele não teve e siga um outro caminho. Nós estamos conversando com Guilherme Boulos, deputado federal, deputado mais votado aqui por São Paulo. Ô Boulos, aliás, você falou um dado interessante sobre essa questão do eleitorado, né? Porque também a gente às vezes incorre no erro de achar que a figura política apoia e todo mundo vai atrás. Não é assim, né? Está longe de ser assim. Falando do lado dos apoios possíveis ao ex-presidente Lula, Simone Tebet, que parece que está bem encaminhado, ela mesma deixou isso bem claro, né? Logo depois de admitir a vitória, enfim, a passagem para o segundo turno de Bolsonaro e Lula. No domingo mesmo ela já admitiu que já tinha decidido, tudo leva a crer que ela declare apoio ao presidente Lula. E Ciro Gomes, essa incógnita. O que você está esperando dessas duas figuras relevantes, né? São importantes na política, tiveram um papel menor, Ciro Gomes em particular, né? Sair bem enfraquecido. Mas o que você espera dessas duas figuras políticas, hein, Boulos? Olha, Agostinho, eu acredito que a Simone Tebet, como você bem mencionou no próprio discurso de domingo, ela já sinalizou um apoio ao Lula, e ela conduziu a campanha dela
embora tinha críticas ao Lula, tinha críticas aos governos do PT, mas ela conduziu a campanha dela enfrentando o Bolsonaro. Basta ver os debates presidenciais, como foi. Eu acho que ela tomou esse lado na campanha e acho coerente que ela tome novamente esse lado no segundo turno, com apoio ao Lula. No caso do Ciro Gomes, eu espero muito que ele tome essa decisão. Eu acho que seria o mais coerente, consequente com a trajetória política dele no campo progressista. Você ter neutralidade entre Lula e Bolsonaro, depois de tudo que a gente vivenciou nesse país, é bastante preocupante para uma liderança como o Ciro Gomes. Mas, como ele teve muitos embates e atacou muito o Lula, eu não sei se ele vai tomar esse gesto, não falei com ele, espero francamente que ele deixe os sentimentos nesse momento de lado e tome esse gesto que seria o mais racional, mas eu tenho muita convicção que o PDT, o partido dele, liderado pelo Carlos Lupe, tomará o gesto de apoio ao Lula nas próximas horas, ainda hoje, provavelmente. E aí você tem os dois candidatos presidenciais que vieram na sequência apoiando o Lula. Se você tiver isso, Agostinho, esse gesto é muito mais forte, muito mais relevante do que o eventual apoio do Zema e do Cláudio Castro ao Bolsonaro, que está se consolidando no dia de hoje também. Ora, Boulos, qual é a estratégia nova? O que tem que ser feito diferente agora? Você tem razão, são 6 milhões de votos a princípio, né? Que o ex-presidente Lula sai à frente de Bolsonaro. Mas é uma segunda eleição, né? Uma segunda eleição. O presidente Bolsonaro tem a máquina na mão, mostrou muita força, tem uma força incrível mesmo, né? É incrível mesmo. Já se sabia disso, mas eu confesso a você que fiquei surpreso com algumas figuras que conseguiram capitalizar o apoio de Bolsonaro, apesar do histórico dessas figuras. Eu vou citar o exemplo que eu acho que eu não estou exagerando, acho que todos vão concordar. O ex-ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, parecia uma figura fadada a desaparecer da política. Me parecia, né? Você vê como eu, no caso, entendo pouco de política e pouco do nosso eleitorado, né? Então o presidente Bolsonaro mostrou de fato que tem força, muita força mesmo. O que dá para fazer de diferente para do lado do presidente Lula garantir a vitória do ex-presidente? Porque, veja só, já estava lendo agora de manhã que o governo federal já propõe antecipar o pagamento do Auxílio Brasil, está propondo um 13º, enfim, vai usar o que tiver possível e o que for impossível também para conquistar votos. O que é para fazer de diferente agora no segundo turno, Boulos? Olha, Agostinho, eu não acho que é o caso de uma correção de rota, sabe? De falar, olha, não, vamos mudar a linha de campanha, alterar, até porque, reitero aqui, eu acho que quem neste momento está mais preocupado, precisa fazer correções e toma gestos desesperados é quem está atrás, não quem está na frente, né? Agora, naturalmente, eu acho que nós temos que intensificar duas táticas na campanha do Lula nesse segundo turno. A primeira é a da ampliação, Agostinho, e aí é buscar trazer a Simone Tebet, é buscar trazer o Ciro e o PDT, é buscar dialogar com setores que são democráticos da sociedade brasileira, e aqui eu não estou falando só com lideranças, é com os eleitores mesmo, né? Que falam, porra, o Lula não é o candidato que eu gostaria de votar, existe gente que pensa assim, por isso não votou nele no primeiro turno, mas o Bolsonaro não dá também, olha o que esse cara fez. Então, este eleitor, que às vezes não pode até não ter votado nem no Ciro nem na Simone Tebet, pode ter votado nulo, pode ter tido uma abstenção, tanto é que a abstenção bateu recorde nessa eleição, né? E este eleitor, nós temos que ter a capacidade de dialogar com ele e falar, olha, você não precisa concordar 100% com Lula, esse aqui não é uma decisão sobre a sua posição em relação ao Lula, essa é uma decisão sobre o futuro da democracia brasileira. As pessoas podem discordar do Lula o quanto for, mas ele perdeu 4 eleições presidenciais e não saiu atacando as urnas, atacando a democracia, falando que de golpe e por aí.
né? Lutou até poder chegar à presidência da República. Do outro lado, tem alguém que não tem compromisso com a democracia. Então, o voto no Lula não é necessariamente por as pessoas concordarem com as ideias, com a história e com a trajetória do Lula. É um voto pela democracia brasileira nesse momento. Então, acho que essa ampliação para este setor do eleitorado é muito importante que ocorra no segundo turno. E a segunda tática, Agostinho, é uma campanha de mobilização. Você sabe que o bolsonarismo, eles têm um método que é de buscar intimidar. Então, violência política, ameaça, teve casos, inclusive, de assassinato que a gente viu no primeiro turno. Então, buscam intimidar, né? Você tem alguém de camisa vermelha na rua, começa a ofender, a atacar, a gritar, e muita gente do nosso lado acaba ficando receosa desse clima de violência política e não se posiciona. Quer dizer, nós não podemos deixar o medo definir as eleições. É muito importante que o lado de cá não seja silencioso e não seja silenciado pelas táticas de intimidação. Que a gente tenha um processo de mobilização nesses 27 dias do segundo turno, que as pessoas estejam na rua, virando voto, conversando com as outras, convencendo as outras, como é próprio de uma eleição democrática. Eu acho que se a gente intensificar a ampliação por um lado e a mobilização por outro, o Lula ganha e ganha bem as eleições no 30 de outubro. Guilherme Boulos, deputado mais votado aqui por São Paulo, mais de 1 milhão de votos. Parabéns, Boulos, boa sorte lá em Brasília. E a gente vai se falar muito ainda nos próximos dias, tá bom? Obrigado, Agostinho. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes. Né? Um abraço a todos e vamos que vamos. Muita sorte para o Brasil daqui até o dia 30. É isso. Valeu.